eu vou lá no YouTube, tá bom? Então, senhores, vou agora lá para o YouTube, vocês vão tirando dúvidas de vocês, eu vou entrando aqui para ver quais são as dúvidas de vocês, tá bom? Agora, YouTube. Lorena, Lorena, conseguiu ver aí, pai? Você viu no YouTube para ver como tá ou não? Você sabe qual é o canal no YouTube, né? É o do instrutor, tá bom? Entra lá, tá bom? Vê lá se seu áudio tá legal, porque não dá para me ver aqui, senão vai ficar dando um conflito de áudio. Então, vamos nessa. Senhores, minha primeira live de 2026, tá? Lembrando, eu estou no YouTube, ao mesmo tempo eu estou com a câmera aqui no Instagram. No Instagram, daqui a pouco eu vou finalizar do Instagram, estarei lá no YouTube, tá? No canal no YouTube, tirando as dúvidas sobre a CNH, tá? Sobre a CNH e a prova, como é que vai ser, tá? Então, eu vou tirar a dúvida dos senhores, qualquer coisa, entra lá e tira a dúvida dos senhores, ok? Então, é CNH e prova do Detran, para você tirar as dúvidas de vocês ao vivo, que muita gente está mandando mensagem, eu não estou conseguindo responder todo mundo ao mesmo tempo, tá? Em questão da CNH, daqui a pouco eu vou falar, tá? Só esperar o pessoal entrar aí, esperar o pessoal se conectar, tá bom, né? Valeu, obrigado, filha. Tá? Minha assistente. Falei errado. Bom, senhores, em questão da live, eu vou deixar essa live guardada. Minha primeira live de 2026, minha primeira live ao vivo. Se é live, é ao vivo, né? Não tem como ser os dois. Vou deixar fixado aí. Estou entrando esse ano, 2026, com live, tirar as dúvidas dos senhores. Semana que vem, dia 2 de fevereiro, e em 9 de fevereiro estarei fazendo aula. Então, aproveitei essa semana para tirar dúvidas com os senhores, porque abri turma, né, para as pessoas que têm essa dificuldade de passar na prova. Então, abri um estudo na semana exatamente para isso, tá? Então, fizeram uma pergunta, deixa eu ver se dá para mim abrir aqui, abrir aqui as perguntas aqui do... Eu acho que dá para compartilhar com os senhores. Deixa eu ver se dá para compartilhar aqui com os senhores. Vou compartilhar aqui, tá? A tela. Aqui. Compartilhar essa tela aqui com os senhores, tá? Vou aqui no YouTube. Vamos aqui no YouTube. Vamos aqui. Foi o vídeo lá no meu canal. Em questão. Não foi nem aqui, foi no Instagram. Foi no Instagram. Acabei de postar, hein, senhores? Acabei de postar lá na prova do Detran. Então, vou entrar aqui no Insta. Vou entrar no Insta. Foi meu perfil. Cadê meu perfil? Aqui. Um dos meus vídeos que a aluna comentou, né? Ela pediu para ensinar. Acho que foi essa daqui. Ela pediu para poder ensinar, senhores, como tirar habilitação, tá? Como tirar habilitação. Se não me engano, foi nesse. Se não foi nesse, foi nesse que eu também postei. Ela falou assim, aqui, ó. Acho que foi no outro mesmo, senhores. Não deu para me ver qual foi, não, mas uma dessas duas aqui que eu postei, ela pediu para poder ensinar. Aqui, ó. Eu estou com dificuldade também de sair. Não foi essa. Onde eu estou com dificuldade de controle de embreagem. Enfim. Agora eu não lembro, não, mas uma das pessoas fizeram aí, um dos seguidores fizeram a pergunta sobre a CNH, tá? Agora eu vou compartilhar uma outra tela que seria a tela do CNH Brasil, tá? CNH do Brasil. Quem está no Instagram,
não está vendo a tela, mas quem está no YouTube está vendo. Eu vou ensinar do início, do começo, como se cadastrar, como entrar no aplicativo, fazer passo a passo para depois procurar um instrutor autônomo ou até mesmo uma autoescola, tá? Então, senhores, eu vou derrubar aqui agora a live do Instagram, tá? Estaremos ao vivo lá no YouTube, então entra lá, ok? Eu vou tirar aqui do suporte, ok? Estou iniciando lá. Bom, pessoal aqui do YouTube, só fui desligar aqui o celular. Agora, só vou entrar aqui na minha conta Gov. Eu nunca tinha entrado antes. Vou entrar agora para explicar para os senhores. Só um minutinho que eu estou pegando o código de acesso aqui. Ao vivo é assim mesmo, senhores. Aí eu vou compartilhar a tela do Gov com os senhores, para os senhores tirar a dúvida dos senhores aí. Qualquer dúvida, manda no chat aí que eu dou uma olhada. Pronto, consegui aqui. Muita gente está com dúvida em questão de como fazer o procedimento, né? Passo a passo para os senhores se cadastrar no CNH do Brasil. Tá confuso ainda, senhores, não vou mentir para os senhores, tá? Tá muito confuso ainda essa questão do CNH do Brasil. Até para a gente que está nessa área, também tá confuso, tá muito confuso. Tá, vou compartilhar aqui com os senhores. Estou na minha conta aqui da página do Gov. Estou na página do Gov. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o chat para me dar uma olhada. Se vocês mandarem alguma dúvida. Só que não está deixando abrir duas telas juntas. Mas eu estou separado. Só um minutinho que eu estou vendo aqui o vídeo da live, que não está deixando eu abrir duas. Acho que agora vai. Eu não estava vendo o chat, senhores. Não estou conseguindo ver o chat. Agora eu consegui ver o chat. Agora sim. Agora sim eu estou conseguindo ver, tá? Eu não estava conseguindo ver o que os senhores estavam falando. Opa, vim do Insta. Agora sim, o Fagner. Agora sim eu estou vendo os senhores. Você dá aula em SBC, São Bernardo do Campo? Não, São Bernardo do Campo é longe, Matheus. Eu estou no São Paulo, Zona Sul. E para me deslocar até você fica muito longe, né? Fica muito distante. E talvez até deslocamento não compensaria, né? Para chegar até você aí. Gostaria de tirar uma dúvida. Vou tirar minha primeira habilitação. Qual fica habilitação? Qual fica você? Poderia me dar? Assisto todos os seus vídeos. Tainá Cabral, muito obrigado por se acompanhar. Tá? Muito obrigado mesmo por acompanhar meu trabalho. Agradeço cada um dos senhores que acompanham meu trabalho. Fico muito feliz em saber que o meu conteúdo está agregando muito. Hoje eu recebi uma mensagem legal da aluna falando que aprendeu muito com meus vídeos, aprendeu o básico e está aprendendo bastante. Obrigado mesmo. Tá? Em questão
Eu sou da Zona Sul, tá? Sou da Zona Sul, São Paulo. Estou próximo aqui do Ângela, Interlagos, Socorro. Não sei qual é a sua região, tá? Eu estou recebendo mais um monte de mensagem, mas toda vez que eu tenho um tempo, senhores, é aula para administrar, tanto teórica como prática, né? Como eu falei para o senhor, eu estou com duas turmas aí, uma vai se iniciar nessa segunda, dia 2, e a outra no dia 9, tá? Então, em questão disso, eu sou sozinho para fazer tudo. Fiz correndo aqui agora um vídeo durante a tarde, período da tarde, para divulgar para os senhores como é que vai mudar, como que vai ser o novo percurso da prova, tá? É, Mari, Mari Cordeiro, boa noite. Se for reprovado, devo refazer a prova sem pagar para a autoescola? Não. Senhores, essa é a dúvida de muitos, tá? Isso é dúvida de muitos. Muitos acham, muitos estão achando que o fato do Detran falar assim, o reteste vai fazer novamente, não vai pagar. Aí todo mundo, opa, é de graça. Sim, de graça é a taxa do Detran. Detran tem carro? Não, Detran não tem carro. Então, se o Detran não tem carro, com que carro que você vai fazer? Com a da autoescola. E a autoescola vai ter o valor dela para cobrar. Se você procura um instrutor autônomo, ele também vai ter o valor dele, tá? Estava num grupo de instrutores hoje e estava falando sobre esse assunto, que ainda não liberaram para nós instrutores autônomos para registrar a aula, tá? Então, eles não liberaram para nós ainda, instrutores autônomos, para registrar a aula. Ainda está sendo pela autoescola. A única coisa que tiraram, senhores, foram as 20 aulas e caíram para 2 aulas. Então, se você procura um instrutor autônomo, que nem eu, fala assim, pode fazer ela comigo? Posso. Pode fazer à vontade. Quantas aulas você quer fazer? Eu quero fazer 10. Bom, não estou pronto, não estou pronta. Posso fazer mais 5, 10? Pode. Posso fazer 30? Pode. Se você se sentir segura, procura a autoescola, registra as 2 aulas e vai para onde? Para a prova. Se você passou na prova, ok, sua habilitação, dentro do período ali que o Detran determinar, vai chegar na sua casa. E se reprovar, não paga o reteste para o Detran, mas paga o aluguel do carro e vai fazer novamente. Pronto, ok? Então, senhores, você tem essas opções, tá? Eu comecei o ano passado fazendo isso e estou orientando os alunos também a fazer o mesmo, tá? Fiquei muito feliz com a aluna Renata. A aluna Renata. Ela teve o dia dela de treino, a prova dela foi hoje e me mandou mensagem. Assim também, como a semana passada, teve uma outra aluna que ela fez a mesma coisa, o aluno também. Treinaram na mesma época, depois de no mesmo dia, mas só que horário diferente. E eles mandaram mensagem para mim falando nisso. Então, senhores, você tem várias opções aí que você pode fazer para você estar tirando sua habilitação, tá? Deixa eu só ler aqui mais umas perguntas, daqui a pouco eu volto com o meu questionário da próxima pergunta. Boa noite, minha habilitação em SP. Como é que eu faço para passar de estado de Minas Gerais, para o estado de Minas Gerais? Você quer mudar o registro. Você vai sair, vai estar trocando, mudando de estado. Entra no site da onde você está, o estado que você está, ou até mesmo do Detran também está, do SP de São Paulo, e fala mudança de endereço, mudança de registro de estado, mudança de estado. Você consegue fazer isso pelo próprio site mesmo, tá? Aí você vai pegar o comprovante, tudo que eles vão exigir da onde que você agora está morando, que é em Minas, tá? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, é que apertei o botão aqui, foi tudo lá para baixo. Tirar a memorização em Minas. Tá, numa dúvida gigante. Vai ter faltas eliminatórias ainda? Algumas. Tiraram o tempo limite de fazer
na baliza, tá? Se você cometer faltas gravíssimas, acumulou ponto, tá? Você vai fazendo falta, acumulando ponto. Se provoca um acidente, eliminatória, não tem o que fazer. Então, em questão de bater na guia, bater na baliza, eles tiraram como falta eliminatórias, tá? Eles estão ainda em adaptação. Em São Paulo, no estado de São Paulo, ainda continua a reprova sendo com 4 pontos, ok? No estado de São Paulo, continua sendo com 4 pontos. Não sei se alguns estados aí já mudaram. Se alguém já mudou, deixa nos comentários para poder dar uma olhada e ver, ok? Agora, deixa eu ver outra pergunta, uma dúvida gigante. Boa noite, professor. Boa noite, Marília. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acompanho seus vídeos. Obrigado. Obrigado, Thiago Araújo, por acompanhar meus vídeos aí. Obrigado a todos que vocês estão acompanhando aí. Primeira live de 2026, hein? Primeira live. E eu vou deixar essa live aí. Cara, vai ser... Essa minha primeira live vai ser inesquecível. Olha, sou do Rio de Janeiro. Boa noite, mestre. Boa noite. Adne, aquela lei que não precisa fazer a baliza, para quê? Para fazer a prova final já vai estar valendo ou ainda segue normal? No estado de São Paulo, senhores, tiraram. Tá? No estado de São Paulo, tiraram. Tiraram as balizas. Tá? Deixa eu só ver aqui essa pergunta. Então, vamos lá. Então, para todo mundo, tá? Né? Em questão da baliza, para todo mundo, no estado de São Paulo, tá? É para todo mundo. Tirou a baliza, acabou a baliza. Vocês viram lá no vídeo que eu acabei de postar, né? Acabei de postar um vídeo, 75 metros. Será que consegue estacionar? Em 75 metros? Tira aí a dúvida dos senhores. Fernando Cardoso, 837. Fernando, o que acontece? A lei, ela coloca, ela está lá, só que tem a resolução, e cada estado tem que se adaptar conforme a sua necessidade. Vou te dar um exemplo. O estado de São Paulo, nenhum examinadores, nenhum dos examinadores, eles vão aceitar carro sem duplo comando. Daqui a pouco eu vou falar de carro automático. Eu sei que vocês estão na dúvida sobre carro automático, daqui a pouco eu vou falar. Ninguém vai querer aceitar carro sem duplo comando. Eu acredito que a grande maioria dos estados não vão aceitar carro sem duplo comando, tá? Então, assim, o que acontece, que essa lei está valendo para todos os estados, cada estado vai ter seu tempo de adaptação. Então, quem está em São Paulo está vendo que cada semana vai liberando uma coisa nova. Em São Paulo, essa semana, tiraram as balizas. Eu acredito, não é certeza, que semana que vem já começar descendo para a avenida. Aí depois da outra semana vai começar a fazer o quê? Começar a trocar de marcha. Aqui em São Paulo é primeira e segunda. Alguns estados aí, e os senhores já estão sabendo que precisava colocar terceira, precisava colocar uma marcha parar na ladeira. Acho que em Minas, se não me engano. Minas era assim, tá? Em Minas, eles faziam os alunos parar na ladeira, tá? Parar com o carro na ladeira, senhores. Para com o carro na ladeira e... Para com o carro na ladeira, sem usar o freio de mão e sem usar o freio de pé para parar o carro na ladeira, tá? E algumas manobras que eles mandavam fazer diferente nos outros estados. Então, a lei, ela vale para todo o Brasil, mas cada estado vai ter aí 180 dias para se adaptar. Sou do Rio, professor, eu tenho prática. Professor, eu tenho prática de carro, controle de embreagem. Mas a embreagem de autoescola é diferente. Senhores, em questão da embreagem ser diferente de uma autoescola, de autoescola, não, desculpa, de um carro para outro, isso realmente muda. Foi o que eu
falei para os meus alunos que estão fazendo aula comigo, que eu não estou conseguindo registrar ainda. Você pode fazer aula comigo? Pode. Beleza, professor, então vou fazer aula com o senhor. Aí está fazendo aula comigo, tranquilo, bem verão. Aí ele vai fazer a prova. A prova não vai ser com o meu carro, vai ser com o carro da autoescola, que nós fechamos a parceria ali. E vai ser diferente? Vai. Só que o aluno ele tem que entender que a forma de dirigir é a mesma para todos os veículos. O que pode mudar é uma ré de uma para a outra. Tá? Talvez você sinta essa diferença na embreagem, como acontece com o aluno que faz do meu carro e vai fazendo dele. A aluna sentiu essa diferença. Fez no meu carro e falou assim, nossa, sua aceleração pisou, ela já vai. A minha não, a minha tem que ficar segurando. Então vai sentir essa diferença, mas a forma de dirigir a mesma, o mecanismo em questão de pisar na embreagem, de pisar no freio, fazer a troca da marcha, isso não muda em nada. Tá, senhores? Tá? Então, em questão, daqui a pouco eu já vou voltar no CNH para explicar para os senhores. Estou vendo algumas perguntas aqui, tá? Para responder aos senhores sobre isso. Fernando, vejo seus vídeos. Obrigado, Fernando, por acompanhar meu trabalho. Super legal. Aprendo muita coisa. Mesmo de longe ou de próximo, os senhores estão aprendendo com os vídeos. Fico muito feliz de saber disso. Eita, pô, desceu tudo de novo. Não estou conseguindo ler tudo, não, senhores. Estou lendo aos poucos aqui, tá? Boa noite. Estou querendo tirar Lucicleia Soares. Estou querendo tirar a habilitação no mês que vem. Assisto muito os seus vídeos para ter um pouco de conhecimento como funciona. É isso aí, senhores. Vai assistindo, não só o meu conteúdo, mas como os outros também, né? Vai assistindo os conteúdos, que assim os senhores vão pegando cada dia mais. Vai pegando o jeito, vai vendo como é que é. Tiver alguma dúvida, pode me chamar. Posso demorar um pouquinho para responder, como sempre estou falando, mas acaba sendo isso. Professor, você acha que será Fernando Cardoso? Você acha que será melhor porque vai entrar carro automático menos reprovação? Senhores, Eric, em questão do quê? Já vou responder a pergunta do Eric, mas, Eric, questão do quê? Como vai ficar as aulas para mim? E dão aula? Eu dou aula para habilitados. Abriu mais porta para mim, que eu sou instrutor autônomo, dar aula para a primeira habilitação. Porque eu dava aula para habilitado, eu não podia pegar um aluno que não tinha habilitação e colocar no carro. Agora, a lei mudou. Eu posso ensinar uma pessoa que quer aprender do início, tá? Sem problema nenhum. Eu sou instrutor credenciado, meu carro é adesivado, tenho um duplo comando. Então, estou dentro da lei. Tá? A única coisa que mudou é que agora eu estou dando aula para pessoa que não é habilitada e para habilitados. Ou seja, não estou sem espaço na agenda exatamente por causa disso. Eu só vou voltar aqui na pergunta do Cardoso, que eu perdi agora aqui a pergunta que foi responder o Eric. Então, ó, professor, você acha que será melhor carro automático? Senhores, quem tem condições de comprar um carro automático, compra um carro automático. Ainda estão em discussão como vai colocar. Se o aluno foi aprovado em carro automático, ele não poderá pegar carro manual. Se o aluno foi aprovado em carro manual, ele vai poder pegar os dois. Então, vai ter isso, observação na habilitação. Não é porque o cara tirou um carro automático e ele for pego com um carro de um amigo, com um parente manual. Não. Mesma coisa que você tirar a habilitação na categoria B e andar de moto. Ou vice-versa, tirar na categoria A e andar de carro. Categorias incompatíveis, diferente. E isso pode prejudicar você. Tá, senhores? Em questão disso. Tá, então voltando aqui. Só tirei a tela ali para a gente poder voltar aqui. Daqui a pouco eu explico melhor. O CNH do Brasil, estou respondendo a pergunta dos senhores. Tá? O sistema agora é 10 pontos. Ou continua sendo o de 3 aqui em São Paulo? Sim. O de São Paulo ainda continua sendo 3. Eu falei isso logo no começo da live, mas respondo novamente. Continua sendo 3, tá, senhores? 3 pontos aqui ainda. E se for reprovado, é com 4 ou mais. Tá? Como vai ficar para vocês que dão aula? Tá, o Eric perguntou, mas em questão como vai ficar para mim para dar aula, em questão, não sei qual, mas eu sou instrutor autônomo, não trabalho em autoescola, trabalhava no CFC,
ainda trabalho, né? Eu gosto de ficar lá vendo os alunos em questão de aulas teóricas, eu gosto muito de legislação, então eu sou professor teórico e dava muito aula na sala de aula, tá? Sou do Paraná. Será que por estado de autoescola, antes de estar diretriz, não vou participar dessa lei nova? Ó, a partir do dia 9 de dezembro, senhores, a pergunta dele foi: será que eu não vou estar entrando nessa nova lei? Senhores, senhores, do dia 9 de. Desde o dia 9 de dezembro, a lei está valendo para todo mundo, tá? A lei vale para todos, sem exceção, tá bom? A lei vale para todos. Então, em questão do quê? Que os senhores estão preocupados, será que eu vou entrar? Entra, todo mundo entra nessa nova lei, tá? Vou entrar agora aqui no CNH do Brasil e vou explicar para quem está com dúvida. Como demorei muito, senhores, vou ter que digitar de novo aqui minha senha, só um minutinho, tá? Tem que digitar de novo aqui. É assim, que nem o Faustão falou. Ô, louco, meu. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Calma que eu estou entrando aqui novamente no CNH do Brasil para explicar para os senhores. Eu vou só liberar aqui o acesso, porque eu estou em outro computador. Só para liberar o acesso aqui, tá? Então, vocês estão ainda com dificuldade como fazer os exames, tudo. Não tem segredo, tá? Vou entrar aqui agora. Não tem segredo. Agora eu vou compartilhar com os senhores. Então, vamos lá. Tá vendo na tela aí, né, senhores? Do CNH do Brasil? Estão vendo aí ou não? Vai demorar um pouquinho, tem um pouquinho de delay, mas com certeza vai aparecer aí para os senhores, tá? Eu mesmo não sou aluno, né? Tipo, para condutor, mas eu consigo entrar aqui, ó. Eu consigo entrar aqui e fazer. Ele tem, deixa eu ter acesso tranquilamente, ó. Tá vendo? Ó, meu nome aqui, ó. Adno Lima dos Santos, seja bem-vindo, tá? Tem as placas aqui que eu fiz alguns para ver como é que era. Como é que era, senhores? Em questão do conteúdo. Por isso que eu criei um estudo antes do aluno ir para a prova do Detran. Muita gente fala assim, cara, estou com dificuldade, eu fui para a prova, acertei 17, acertei 18. A prova do Detran não é para decorar. O segredo não é decorar, é entender o que o Detran está passando e para você responder da maneira correta. Tem muita pegadinha? Tem. Essa é uma das coisas que as pessoas perguntam muito. Professor, no dia da prova lá tem muita pegadinha? Como é que é? Sim, tem bastante pegadinha, tá? Deixa eu ver aqui o que o Gabriel falou. Estou em processo de habilitação, mas não estou conseguindo agendar a prova. Está dando um erro no sistema. Sim, está dando muito erro, tá, senhores? Muito erro mesmo. Erro demais, tá? E as pessoas estão reclamando muito. Tem dia que eu não consigo acessar, tem dia que eu consigo acessar, ainda estão em fase de adaptação, tá? Qual é o seu WhatsApp para tirar dúvida? Vou, vou colocar aqui no chat, DDD 11, tá? 981053219, tá? Então, senhores, esse é o número, tá? 81053219, DDD 11, tá? Então, nosso colega perguntou, Matheus, qual é o WhatsApp para tirar dúvida. Boa noite, fiz o curso teórico no app da CNH do Brasil e no Detran do meu estado. Não está autorizado o que fazer no meu estado em Alagoas. Ó, como eu conversei aqui, José Nilton Gomes. Conversei com a turma logo no início da live, falando que cada estado está se adaptando ainda. Aqui em São Paulo, não liberaram para nós instrutor autônomo. Eu estou doido, doido mesmo,
Sinto muito aula de habilitados, mas eu vou fazer também aula para habilitados, vou fazer os dois. Só que, sei lá, eu gosto muito de ensinar, se não ser um professor, ser um instrutor, e parece que eu gosto desses desafios, né? De questão de quanto mais o aluno ou alguma coisa seja desafiadora para mim, eu gosto disso. Teve uma aluna que eu levei bastante tempo para poder colocar ela habilitada para colocar ela em movimento, porque e quais são os estados que está autorizado? Cara, se eu não me engano, não, como daqueles, não é o estado, foi no município. Eu vou dar uma pesquisa aqui, vou te mostrar, acabei esquecendo. Mas eu acredito que ainda nenhum. Eu converso com o pessoal do Rio, nada. Do Distrito Federal, nada. Maranhão, nada. Não tem nada. Salvador, Bahia, não autorizaram. Nem no Sul ainda autorizaram. Porque tem 180 dias, né? Então, o aluno que estão fazendo pela CNH Brasil, com certeza, a autoescola registrou as duas aulas, tá? Eu não lembro muito bem qual foi o estado, não, mas eu vou fazer depois aqui, puxar na memória, para me lembrar aqui, porque eu estava conversando com o instrutor e ele falou sobre isso, tá? Então, voltando aqui, vou voltar aqui para a tela do CNH, da CNH do Brasil. Então, senhores, em questão das aulas, mostrando aqui para os senhores, é muito fraquinho, tá? Se você não estiver pronto para fazer a prova, dá aquela estudada, como eu oriento sempre para os meus alunos, tá? Chegou aqui, estudou todo o conteúdo, concluiu todas as etapas, você vem aqui, ó, acessar seu certificado. Eu não vou conseguir porque eu não concluí, tá? Aí, ó, certificado bloqueado. Então, vai aparecer certificado bloqueado porque eu só tenho 19% concluído, tá? Então, vai pedir para me voltar nos módulos. Então, ele não vai deixar. Muita gente está entrando e já está fazendo isso aqui. Legal. Já fez a primeira etapa, já estudou, ok. Só que você tem que ir no Detran, agendar lá o horário, e no Detran, abrir o sistema com ele. Isso não mudou nada. Vai precisar tirar foto, fazer a biometria, coletar digitais, para saber se realmente é você. Quando vocês passarem por essa fase do Detran, o próprio sistema já está liberado para você fazer o exame médico e o psicológico. E o exame psicológico, né? Tem que fazer também, vocês sabem, né? Tem que fazer, tá? Então, é outra fase que eles estão em adaptação também, em questão do exame toxicológico. Então, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Depois dessa fase, Detran, exame médico e o psicológico, passou, está apto, já pode agendar sua prova teórica. Em todos os estados, em todos, sem exceção, em todos os estados, são 30 questões. Antigamente, podia colocar 40, 45, 50, 60, e sempre tinha que ser aprovado com 70% ou mais de acerto da prova ali que foi aplicada. E a matéria era distribuída, são distribuídas proporcionalmente à carga horária de cada disciplina, ok? Então, legislação de direção defensiva são as perguntas que mais caem na prova do Detran. Depois que você acertou as 20 questões, já vai aparecer no seu próprio sistema aprovado. Eu vou falar depois que eu resumi aqui para os senhores. Depois disso, você já está apto para fazer as 2 aulas práticas. Então, você vai registrar. Já sabe dirigir? Já sabe fazer a primeira, a segunda? Já está apto? Agenda as 2 aulas na autoescola, registrou as 2 aulas no sistema, o sistema entendeu que você já está apto e que você já pode fazer a prova. O que você vai fazer agora? A prova do exame prático. Fez a prova do exame prático com as duas aulas que foi registrada? Passou? Brasil, você pega a sua CNH e pronto, final, você já está habilitado. Se não passar, como eu comentei logo no início da live, eu comento novamente, o reteste não vai ser pago, o Detran não está cobrando. Porém, você vai precisar do carro de quê? Da autoescola. E a autoescola tem os seus valores. Cada autoescola vai ter o seu valor ali, tá? Essa prova online é igual a presencial? Online,
Do Detran, não. São as câmeras fiscalizando você. Não é online. Você tem que fazer presencial. Então, tem que agendar no Poupa Tempo. Aqui em São Paulo, a gente agenda no Poupa Tempo, que o Detran está dentro do Poupa Tempo. Vai lá e faz a prova e acerta as 20 questões lá e passa e já vai para a próxima fase. Então, depois que fizer todo esse procedimento, o senhor pode procurar outra escola. Registra 2 aulas. Tem aluno que está fazendo como? Procurando instrutor autônomo, que não está registrando ainda, está aprendendo com ele, tá? Estou com um casal que ele está assim. Ele já sabe um pouco, mas a esposa não sabe nada. Então, ela está começando do zero. Ela percebeu que as 10 aulas que ela vai fazer comigo, que ela fechou o pacote, ela vai precisar fazer mais. Ela, então, ainda não registrou as outras 2 aulas ainda na escola. Ela falou, professor, vamos fazer mais? Eu treino, sim, o aluno, deixo as 2 últimas, as 4 últimas, vejo o desenvolvimento mesmo do aluno. A gente treina no local da prova. Tá? Aqui em São Paulo, eu treino no local da prova, tanto no Imbu, Taboão, e aqui em Interlagos, que são lugares mais próximos. Já a Zona Norte, a Zona Leste, fica um pouco longe da minha localidade. E se eu cobrar a distância, a taxa de deslocamento, vai ficar muito caro e não vai compensar a aula para o aluno. É mais fácil ele procurar uma da região ali. Depois eu vou entrar aqui para mostrar para os senhores que dá para procurar um instrutor da sua região ali. Só que eu achei muito vago o modo que eles procuram, né? Sei lá, eu achei muito vago. Enfim, vamos lá, boa noite. E na prova prática, haverá tempo para fazer o percurso? Esse tipo de pergunta que eu gosto, senhores. É isso mesmo. É assim que eu gosto, senhores. Através da sua dúvida, deve ser a dúvida de outro, tá? Em questão, há tempo, sim. Aqui em São Paulo, o aluno, contando com a baliza que tinha antes, ele tinha até 7 minutos para fazer o percurso inteiro. Tirou a baliza. Legal. Foi esse vídeo que eu coloquei hoje, que eu explico para a galera aqui de São Paulo, para os senhores, que tem um percurso que você vai fazer, a volta na praça, tem a placa de pare. Virava à esquerda, fazia o estacionamento, não faz mais. Vai ter que virar à direita, descer, desenvolver a terceira marcha, tudo ali. Então, eles aumentaram. 10 minutos. Mas será que vai dar tempo? Aí que tá. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? E o semáforo? Quanto tempo no semáforo? 60 segundos? Quanto tempo? E se tiver trânsito logo pela manhã, horário de pico? Veja o último vídeo agora que eu postei. O tempo que levou, eu gravando, falando. Vê lá se vai dar certo. Estourou o tempo, reprovado. Marca de novo. Tá? Não pode estourar o tempo do percurso, da dia da prova. Boa noite, meu querido. Boa noite, Gabriel. Como você está? Estou bem, graças a Deus. Ó, senhor, chamando diverso, porque eu chamo senhores de senhores. Você sabe dizer se existe algum problema em coletar biometria, fazer exame médico e o psicológico na cidade em que você não mora? Desde já te agradeço. Vamos lá. Se você colocou o endereço da onde que você reside, o CPF que você iniciou, não tem como você sair de São Paulo e eu ir para o Rio de Janeiro terminar lá. Eu vou ter que fazer uma transferência de CNH. Então, vou ter que entrar no sistema, fazer para ele como dele lugar. Então, vou te dar um exemplo. Se você trabalha em São Paulo e mora no município, eles aceitam você fazer qualquer região de São Paulo. Agora eu moro, sei lá, estou na divisa. Eu vim para São Paulo, porque eu acho que São Paulo fazia muita gente fazia isso, tá? Antigamente. Eu vou para São Paulo porque lá é o lugar mais fácil e mais barato para tirar habilitação em São Paulo. Meu parente mora lá, meu tio mora lá, e vou para São Paulo, fico minhas férias lá, procuro outra escola e tiro a habilitação lá. Depois eu volto para onde que eu moro, resido ali, volto e depois eu faço só uma transferência. Muita gente fazia isso, tá? Então, em questão do psicológico e o exame médico, não vai conseguir fazer fora da região da onde você colocou o endereço. Automaticamente, quando você faz o cadastro, quando você coloca o CEP da sua casa, ele vai te dar
clínicas credenciadas ao redor, próximo da sua residência, onde você colocou o seu CEP, tá? Professor, é verdade que agora a CNH já vem definitiva? Oxe! Oxe! Renan, essa é nova, hein? Essa é nova para mim, senhores. Sinceramente, Renan, é novíssima isso para mim. Não estou sabendo mesmo não, Renan. Renan, o código não mudou, tá? O código não mudou. Não mudou. Continua sendo a mesma coisa. Ah, depois eu vou falar do tempo da validade do processo, tá? Da validade do processo. A lei, até onde que eu sei, que eu estou lendo, não mudou, não. Então, não vai vir definitiva, não, senhores. Continua a PPD, processo de um ano. Posso estar falando besteira aqui. Se agora mudou, não sei, mas até onde que eu sei, não, tá? Pagar a taxa para pegar CNH física, paga. Outra coisa que eu vou questionar. Antigamente, tínhamos que pagar pela emissão do CRLV. Para quem não sabe o que é um CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, tá? Sim, você tem que pagar essa taxa pela emissão do documento físico. Só que hoje em dia não tem mais físico, é tudo digital, tá tudo aqui, ó, tudo no digital. Só que a gente ainda paga essa taxa. Eu tenho que imprimir. Eu posso imprimir. É isso que eu não entendo. Por que eu vou pagar por uma coisa sendo que eu não estou tendo? Mas vai ter que pagar a taxa de emissão para CNH física, sim. Mas eu quero digital. É o mesmo valor. Se você botar lá o botãozinho, não quero a CNH física, eu quero digital, a taxa é a mesma coisa. O porquê, senhores? Não me pergunte, tá? Não estou aqui para abrir esse debate, não. Boa noite. Onde eu consigo ver as penalidades que possa reprovar na prova prática? Senhores, eu ia até sair aqui da CNH, mas eu vou voltar aqui ao assunto. Tem vários sites, tem vários lugares que você pode entrar e ver. Até mesmo no portal do Detran você consegue ver, tá? No finalzinho aqui, se tiver tempo, eu entro aqui para vocês darem uma olhada, tá? Quanto custa mais ou menos 5 aulas de carro? Fernando, Henrique, vai depender muito. Vai depender muito. Se a pessoa vem até a mim, tá? A região, ela está pegando 5 aulas avulsa. Ela está contando essas 5 aulas com as 2 aulas de registro, é o que eu tento explicar sempre para os meus alunos antes de fechar o pacote de aula. Como sou instrutor autônomo, não trabalho em autoescola, não estou registrado em autoescola, não consigo registrar 2 aulas que o instrutor, que o aluno consegue. Ó, quer ver? Vou até parar de compartilhar. Vou mostrar agora para os senhores. Vou mostrar agora. Em questão, por que nós não conseguimos? Eu não vou conseguir porque eu não vou colocar CPF de ninguém, porque tá ao vivo aqui, então colocar CPF e ficar mostrando não é legal. Pronto. Vou compartilhar aqui agora com os senhores. A página para os senhores terem mais ou menos uma noção aonde eu quero chegar e o que eu quero dizer com isso. Ó, agora eu vou compartilhar a página do Senatran. Estão enxergando aí, né? Estão conseguindo visualizar? Tem um pequeno delay, mas vai chegar aí. Viram aí, senhores? Tá vendo? Tá vendo essa página? Tá vendo aqui, ó? Meu nome. Aqui, ó. Vocês não vão aparecer isso, tá? Porque é a área do instrutor. Área do instrutor de trânsito, tá? Vou clicar aqui, ó. Ativar, bom, tá aqui, ó. Tá tudo ativo aqui já, ó. Ó, você está ativo, tá vendo aí, ó? Você está ativo como instrutor de trânsito, certo? Detran, enfim. Não vou ativar de novo porque eu já estou ativo. Registrar curso prático. Posso vir aqui registrar curso prático, tá? Consultar instrutor de trânsito. Você pode vir aqui e colocar o CPF, tá? E consultar o instrutor de trânsito. Ou
você pode também ir lá no sistema que estava no CNH e ver se tem algum instrutor na sua região, tá? Deixa eu ir diretamente para a página, onde está escrito, e pode... Sobre o programa, consulte aqui, ó. Agora eu vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela para vocês pesquisar no instrutor. Só esperar um pouquinho, que tem aquele tempo de delay, né? Apareceram aí, ó. Nossa, ixi. Agora acho que travou. Bom, acho que agora foi. Nossa, demorou um pouquinho aqui, senhores, porque eu estava... Agora foi. Agora foi. Então, eu vou voltar aqui na tela. Tá vendo aqui? No CNH, ó. Estou com o meu login aqui ainda. CNH. Do Brasil. No site mesmo. Consultar instrutores credenciados. Tá vendo, senhores? Trava. Você tem que atualizar a página. Acontece muito isso, ó. Acontece muito isso, ó. Demora. Tá vendo? Então, dá uma atualizada na página. Aqui, ó. Temos no Brasil, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, que a quantidade, ó, de instrutores, ó, 171 mil instrutores no Brasil. São todos que estão ativos? Não, senhores. Não. Vamos ver se acha aqui meu nome aqui. Vou procurar assim, não. Vou procurar por região. Até eu achar aí vai demorar. Vou colocar aqui São Paulo. Os caras tinham que ter uma forma de colocar o S aqui e ir direto para o S. Mas, infelizmente, não... o sistema foi muito... Aqui. São Paulo. Pode pesquisar pelo bairro? Pode. Só que, se você colocar pelo bairro, senhores, não vai aparecer a quantidade realmente de instrutores, ó. Acho que eu tô precisando usar óculos, cara. Oxi. Tô no AR ainda. Desci foi tudo. Aqui, ó. Tá vendo aqui, senhores? Achei meu nome, ó. Ó, se eu colocar esse meu bairro aqui, Jardim Neide, tá? Não é que eu não moro no Jardim Neide, eu moro no Jardim Neide. Porém, ele só vai pegar os instrutores, ó. Vou te dar um exemplo. Vou colocar aqui, ó. Vou pesquisar Jardim Neide, que é o meu bairro. Eu pesquisei uma vez, apareceu 2 instrutores. Sendo que não tem só 2 instrutores aqui. Então, tem bairro do Chácara Santana, tem Figueira Grande, tem... Cadê? Jardim Neide. E esse instrutor nem atua mais. Nem atua mais. Aqui, ó. 2. 2 instrutores, ó. 2 instrutores. E ele nem atua mais, tem mais de 5 anos, senhores. E o nome dele está aí. Ou seja, o Detran ele pegou todo mundo, todos os instrutores, mesmo com o certificado vencido ou não, eles jogaram aí. Eles jogaram aí. Ou seja, não tem uma coisa concreta que os caras tá tipo assim, ó, estamos aqui, estamos fazendo certinho. Não tem nada, uma coisa bem concreta para eles poderem chegar e falar assim, tem 2 instrutores. Vai procurar pela região, vai ser mais difícil. Tá, senhores? Alguma dúvida? Eu vou ler aqui agora os comentários dos senhores. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Eita, tem bastante pergunta aqui, hein? Tem previsão de quanto virá os 10 pontos da prova prática em São Paulo? Não. Não, 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 não. Eles não têm previsão. Eu acredito que eles vão deixar tudo na beira até junho, tá? Até junho. Pagar taxa, boa noite, onde eu consigo ver a penalidade. Bom,
Boa noite. Ainda está em vigor a terceira marcha. Um colega meu fez a prova semana passada. Aí, ó, senhores, nosso colega acabou de falar aqui que o colega dele foi fazer a prova semana passada e mandaram ele usar a terceira. Agora o instrutor está livre. Vai saber aonde que vai ser o local, o ponto de encontro, aonde que vai iniciar. Mas não vai saber onde que vai ser o percurso. O examinador está livre. Ele está livre, senhores. Faz aí. Ele pode estacionar aqui, pode estacionar ali, placa de pare. O mínimo que o Detran está pedindo é o quê? Que tenha 2 placas de pare, que tenha 2 estacionamentos, né, 2 paradas, e troca marcha. O examinador ele pode fazer o que ele quiser. Se ele mandar fazer 4, 5, ele fez. Se ele quiser, o Estado de São Paulo fala assim, 10 minutos, ele tem que fazer aquele percurso dentro de 10 minutos com o aluno. Tá? Então, não tem mais decoreba. Não tem mais. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Boa noite, Adi. Gosto muito dos seus vídeos. Ainda não tenho CNH, porém eles porém eles me tiram uma dúvida. Tá. Tira uma dúvida. Qual a dúvida? Não entendi essa pergunta, Felipe. Olá, boa noite. É normal o app atualizar? É. É normal o app demorar para atualizar? Sim. É normal, porque estão muita gente congestionado, ainda está dando adaptação. Pois eu fiz a coleta da foto e da biometria, fiz o teste psicotécnico, né, psicológico, e não consta na app. O aluno me ligou já tarde falando isso, tirou print, me mandou e eu expliquei. Ou você já fez tudo isso, espere ele atualizar. Se demorar muito, vai ter que voltar lá para saber o que aconteceu, tá? Sabe me dizer se agora a primeira CNH é gratuita? Felipe? Felipe, essa é a dúvida de todo mundo, tá? A habilitação nunca foi gratuita e nem vai ser. Para você entrar num programa de habilitação gratuita, pesquisa aí. Dá uma pesquisada depois e veja como é que eu entro num programa de habilitação gratuita. Não é para todos. Uma pessoa de muita baixa renda, ela tem que comprovar um monte de coisa. Por que ela quer tirar a habilitação? Por qual motivo ela quer a habilitação? Se ela vai ter o intuito de trabalhar com isso? Se ela tem uma condição, tipo, que não tem a condição de pagar uma habilitação? Se trabalha de carteira assinada, esquece. Esquece. Ganha o salário mínimo? Esquece. Quais são as condições que você quer ter uma habilitação? Entra várias coisas aí, tá, senhor? Habilitação gratuita é muito difícil de existir, tá? Eu acredito que não. Mas eu queria que fosse gratuita mesmo. É de tanto imposto que nós pagamos, mas infelizmente não é. É verdade que agora tem como fazer a prova do Detran com carro próprio? Não. Não. Pode fazer com o carro próprio. Eu gosto dessas perguntas, tirar essas dúvidas de vocês. Senhores, pode sim. Vai lá e pega o seu carro próprio e faça. Tem que atender os requisitos. Duplo comando, tem que estar adesivado e tem que estar registrado que o seu carro está autorizado a fazer aula, a fazer a prova. Não é com qualquer carro, não, senhores. Então, vocês têm que ler o que está escrito na resolução. Então, tem que atender os requisitos. Posso fazer com carro automático? Não é pegar o seu carro automático e levar para a prova do Detran. Não é pegar o carro da escola qualquer um e colocar lá, não. Tem que ser registrado no Detran, tem que estar com adesivo e o pedal de freio, que é o duplo, né? Então, senhores, não é bem assim, não. Vou lá pegar meu carro próprio agora e vou fazer. Não. Nenhum examinador quer e vai entrar no carro sem duplo comando. Eu, Adno, quando fecho aula com os alunos que são habilitados, quer fazer aula no carro dele, eu faço ele assinar um termo de responsabilidade. Não sou responsável pela gasolina, não sou responsável pelos danos causados ao veículo e nem terceiro. Eu não tenho duplo comando. E dependendo da pessoa que eu vejo que ela não tem habilidade mesmo, eu paro na mesma hora e falo para ela, vamos fazer no meu carro primeiro com duplo comando.
Quando você desenvolver, vamos fazer no seu. É muito perigoso, senhores, você ensinar uma pessoa sem um duplo comando. Eu já percebo logo no início, quando a pessoa não tem muita familiaridade com o veículo, tá? Eu comentei sobre isso logo no começo da live. Carro automático, sim, acabei de comentar se vou fazer, tá bom? Anderson falou aqui, salve, professor! Salve, meu querido! Senhora, primeira live de 2026. Feliz pra caramba, muito feliz mesmo pelos comentários, pelas curtidas. Cara, que felicidade. Que primeira live seja de muitos, né? De muitos aí. Eu batendo um papo isso aqui com os senhores. Gosto demais falar, deixa eu até tomar água. Falo demais, né? Mas eu gosto disso. Por isso que me chamam de teoricão, sou professor teoricão. Adi. Opa, Adi, tudo bem? Isaías, né? É verdade que agora os 10 pontos para a prova no exame prático, sim, é 10 pontos, só que ainda os estados não adaptaram. Eles vão ficar empurrando aí, meu filho, até acabar o prazo limite. Quando acabar o prazo limite, volta tudo normal. Então, até o dia 9 de junho, até o dia 9 de junho. Até o dia 9 de junho vai estar tudo já certinho. Caio, a pergunta do Caio. A previsão para o novo sistema de pontuação para a prova prática em São Paulo nas próximas semanas? Não. São Paulo vai segurar. São Paulo vai segurar. E muito. São Paulo vai segurar e muito. Boa noite. Fiz a baliza e o percurso e a placa de pare. A última placa estava invisível. Tive que fazer reteste. É certo essa placa está invisível? Senhores, aí já é um erro, né? Isso já é um erro da fiscalização. Porque quando os caras vão aplicar uma prova no local, eles têm que analisar o terreno todo para não ter isso aí. Para não ter isso, essa placa estava invisível. Mas estava invisível a que ponto de você não chegar, uma árvore estava na frente, você pode recorrer em questão disso aí. Tá? Pode recorrer. Oi, boa noite. Cheguei agora na live. Como posso achar o instrutor? CNH do Brasil, tá? Como eu acabei de explicar, falei para o pessoal que é muito vago para procurar o instrutor ali. Ou vocês vão achar pelas redes sociais, ou vai pela indicação, tá? Porque pelo sistema mesmo do CNH do Brasil, tá ruim. Você vai encontrar instrutor lá e você vai ver o instrutor não está nem mais credenciado. Ele é credenciado, só que ele está inválido. Eu vou abrir essa questão aqui, que não é o caso, mas já que vocês tocaram nesse assunto, eu vou falar sobre isso. Tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, porque as pessoas, elas têm maldade, são maldosas. Em questão do instrutor, eu não vou aqui ficar falando de ninguém, mas muita gente já escutaram histórias, sabe como acontece, sabe como é que está o mundo. Muitos alunos me procuram e falam assim, professor, eu quero que você dê aula para minha filha, eu quero que você dê aula para o meu filho, eu quero que você dê aula para minha esposa, porque conhece, sabe a confiança e coloca lá o instrutor que ele já sabe. Tem muita gente aí que foi mandada embora, seus trabalhos, porque ou fez alguma coisa de errado, ou está na justiça. Então, como é que você vai saber que esse instrutor está apto? Tem muito instrutor me ligando aí, falando assim, Adson, já está pronto já o sistema. Cara, eu vou voltar a trabalhar, dar aula. Por quê? Porque o sistema não fez um filtro, não fez uma filtragem. Por que aquele cara parou de dar aula? E assim sucessivamente. Então, senhores, faz uma boa pesquisa aí na sua região, pesquise pela indicação, tá? Tranquilo? Aí fala aqui, ó, Renata Paiva. Mas se o exame for feito na avenida, também se estiver trânsito, vai estar contando o tempo da prova, no momento que está parado no trânsito? Sim. A partir do momento que ele falou assim, quando estiver pronto, pode começar. E não vai estar com o relógio, não, desculpa. Não tenho nada aqui para simular um tablet. Não tenho nada aqui para simular um tablet. Aqui é o tablet, vai estar com o tablet aqui assim, ó. Quando estiver pronto, pode começar. Senhores, prepara o psicológico, viu?
O examinador ele vai estar aqui assim, ó. Não vai nem te dar um bom dia. Faz de conta que os senhores. Faz de conta que os senhores é o candidato à habilitação e eu sou o examinador. Você vai chegar, vai entrar no carro. Olá, bom dia. Ele vai estar aqui assim, ó. Quando estiver pronto, pode começar. Você vai ver o tablet na mão dele, ele vai ficar aqui, ó. E você vai ficar, meu Deus. Será que ele está anotando um concurso que eu pedi errado? Não vai nem te dar um bom dia, uma boa tarde, nem muito menos boa noite. Então, senhores, em questão disso, vai estar contando. Estourou o tempo, eles vão calcular, calculou já, né? O tempo de ida e volta com o tempo do semáforo. Então, aí fica o seu critério. Tá, senhores? Tem muita coisa ainda para ser mudada aí, tá? Aí nosso colega falou aqui, ó, o meu instrutor fica no celular. Mas se o exame for feito, tá, deixa eu ver aqui. Fiz aula de moto segunda e falaram que se passar de 3 pontos já era. Sim, ainda não está. Está na lei, mas ainda não se adaptaram, porque deram 180 dias, né, para se adaptar, tá? Espero que seja 10 pontos, pois o plano de duas aulas, CNH do Brasil, sacanagem. Boa noite, fiz a prova prática hoje e fui aprovado. Ó, fiz a prova hoje e fui aprovado. Ednei Silva. Qual o prazo para o sistema do Detran atualizar a minha aprovação? Foi aprovado hoje. Provavelmente os caras já jogaram no sistema, no tablet, na mão aqui o tablet, aqui é um celular, mas é um tablet. Faz de conta. É um tablet, jogou aqui, pum. Agora, a pessoa que vai fazer isso, que toma conta da parte administrativa, de cuidar dessa parte da emissão, ele vai lançar no sistema e vai chegar no seu endereço. Em torno de 15 a 20 dias, mais ou menos essa data aí, tá? O cadastramento para fazer a prova teórica é igual ao do exame? O exame teórico, então vamos lá. Para fazer a prova teórica, depende exclusivamente de você. Você vai lá, entra no site e faz o seu agendamento da aula teórica. Já a prática, você vai depender da autoescola. A autoescola, senhores, ela tem um dia que o Detran determina que elas vão lá para fazer a prova. Tem autoescola que vai toda quinta, tem autoescola que vai toda quarta. Pela região, tem que tomar muito cuidado para não ir muita gente de uma vez. Então, se eu não me engano, dependendo da quantidade de instrutor, quantidade de demanda, cada autoescola tem uma quantidade de 10, 15, 20, 8, 10 alunos para poder agendar naquele dia, para não ficar muita gente, tá? Então, para agendar a prova do exame prático, depende da autoescola. Boa noite. Alguma possibilidade de remover a baliza da categoria, nas categorias no Rio Grande do Sul? Então, vai depender do estado aí, mas eu acredito que sim. São Paulo já foi na frente, já tirou. Se eu não me engano, o Rio ainda não tiraram. Mas Rio Grande do Sul não sabe. É que na resolução, senhores, está assim, ó. Os estados poderão optar por manter a baliza, mas não poderá fazer certo tipo de coisa. O estado vai poder optar de deixar a baliza, mas não vai poder aplicar certo tipo de coisa. Então, isso é mudança. Todo dia ele muda alguma coisa. Lá no Congresso, que eu falo, sempre vai estar mudando alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Professor, ao terminar a minha prova prática, o que eu devo fazer antes de desligar o carro? Senhores, cara, muito boa essa pergunta, hein? Muito boa essa pergunta, Brunix. Bruni, né? Bruni Kaká. Bruni, muito boa essa pergunta. Antes de finalizar todo o seu processo, o que você deve fazer? O pé ainda nos pedais, verifica mesmo se está no neutro, o freio de mão está puxado, se o volante realmente está reto, desliga a seta e pode ligar o carro, ok? Não esqueça desse procedimento. Desligar o carro, o freio de mão ainda não totalmente livre, puxado,
Isso vai perder ponto e é reprovado na hora, porque o carro ele acaba voltando. Tá? E acumula ponto. Bom, o nosso colega Paulo falou que a placa estava debaixo de uma árvore e a folha estava cobrindo a metade da placa. Você tem total direito de tirar foto, filmar, chamar alguma autoridade na hora que o Detran fica ali, né, os examinadores, chama alguém responsável, você é muito alástico, fala assim, ó, cara, eu procurei minha autoescola, falei, não teve jeito, então eles vão ter que dar um jeito. Se não, vai ter que fazer de novo a prova se caso nada for resolvido, tá? A nossa colega Sus falou, é assim mesmo, sem bom dia. Já tá podendo fazer a prova com carro automático? São Paulo ainda não. São Paulo, não, me desculpa, São Paulo já liberou, só que o carro tem que estar registrado, tá? Já liberou tirar a baliza e carro automático. São Paulo já liberou, tá? Então, quem é de São Paulo aí, se quiser procurar carro automático, lembrando que talvez vai vir na habilitação, só poderá dirigir carro automático. Acabou. Aí você vai ter limitação. Se for pego com carro manual, é gravíssima, porque você acabou mudando, como se fosse uma categoria, vamos dizer, que não está dentro dos requisitos que você possa dirigir ali carro manual, tá? Os estados que foi tirada a baliza, demora quanto tempo para entrar em vigor essa regra? Cara, em São Paulo, eles fizeram na sexta, e a segunda já aplicaram. Então, eles tiraram na sexta passada, na segunda já aplicaram a prova sem baliza, tá, senhores? Então, vai depender de cada estado aí como que vai funcionar. Fiz a prova prática hoje, mas na hora da prova fiz uma moto diferente, fiz uma moto diferente, e aí acabei reprovando por conta disso. Posso reclamar? A moto era muito diferente do que pratiquei. Eu comentei isso logo no começo da live. Como é que está sendo feito as aulas? O aluno faz do meu carro, quando ele estiver pronto, ele vai pegar o carro da escola, vai fazer 2 aulas para registrar e vai fazer a prova. Mas são carros diferentes. Você é reprovado? Eu estou explicando para o aluno exatamente isso. O Detran ele não quer saber disso. Reclamar, você pode até reclamar, mas não sabe se você vai ganhar com isso sobre a moto é diferente. O mecanismo da moto, o mecanismo de um carro para o outro é a mesma coisa. Pode mudar o modo da embreagem, que é mais alta, mais baixa, isso eu concordo. Mas a primeira, a segunda, não. Então, acaba colocando nessa questão, que não importa com que carro ou que moto você treinou. Portanto, que tem a moto lá dentro dos requisitos. Você não pode treinar a moto com marcha e no dia da prova querer fazer com sem marcha. Não. Não adianta você treinar uma moto sem marcha, com uma moto semi-automática, né, que só passa, só acelera, e você pode fazer a troca da marcha manualmente. Não, o Detran exige que seja uma 125, que tenha marcha, que tenha embreagem para fazer a troca da marcha, tá? Muito obrigado por esclarecimento e as dúvidas. Eu que agradeço, Aline Moreira. Eu que agradeço cada um dos senhores. Vou encerrar aqui a live, tá? Eu quero agradecer muito os senhores por participar, tirar dúvida. Adne, mas aí quem fez com carro manual pode dirigir automático normalmente? Sim. Fez carro manual, não vai vir nenhuma observação. Fez carro automático, vai vir uma observação. Adne, cadê? Adne, existe alguma forma mais fácil de estacionar perto da guia? A aluna fez essa pergunta, ela estava errando muito. Se eu explicasse para ela dentro do meu carro, para ela achar um ponto da onde que ela ia estacionar, sabe o que ia acontecer? Ela ia marcar aquele ponto no meu carro, quando fosse para pegar o carro da autoescola, ia sair totalmente fora. Olha, uma dica que eu vou dar agora. Eu só faço isso com meus alunos na prática. Um segredo. Antes de entrar no carro, não vou falar não, não vou falar não, não vou falar não, que isso aí é só aluno exclusivo mesmo que tem aula comigo para treinar no cara para. Vou falar não, vou falar não. Senão eu vou passar macete demais aqui, eu vou ensinar dicas demais e não vai valer, não vai valer. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Adne,
Algum dos seus alunos fez a prova prática nesse novo percurso aqui em São Paulo? Sim, a aluna ontem. Aqui, ó. Vamos dizer que eu estou mentindo? Aqui, ó. Vou colocar aqui. Cadê? Eu vou achar ela aqui. Renata. Era mais fácil pesquisar, né? Era mais fácil pesquisar, mas tudo bem. Aqui. Aqui, ó. Vou colocar o áudio. Colocar o áudio. Importante. Nossa, muito obrigada. Foi extremamente importante. Estou ouvindo aí, né? Principalmente ali na parte final, né? Depois da rotatória, virar à direita, seguir ali na esquerda, parar, bonitinho na parada obrigatória. Só lembrava de você, para não deixar o carro morrer. Aí, freio, embreagem, fui soltando, acelerei, fui até o finalzinho da rua. Isso para mim foi extremamente importante, me ajudou muito na hora de estacionar. Estacionei ali, eu consegui fazer o estacionamento certo, correto. Estacionei, parei, tirei o freio de mão, tudo bonitinho. Segui o percurso, ali fiz a entradinha que você mencionou que a gente revisou várias vezes, tá ligado? Não sei se vocês escutaram aí. Não sei se vocês escutaram. Qualquer coisa eu pego minha caixa de som lá e coloco aqui para vocês ouvirem. Ela falou assim, foi que pegou a dica, foi certinho, e ela passou. Meu, eu agradeço demais, eu agradeço demais. Eu não sei se vocês estão vindo aí, mas enfim. Então, senhores, qual é a sua região? Minha região é São Paulo, Zona Sul. Ok? Professor, boa noite. O que você acha dessa lei que exige o fim da baliza? Porra, cara. Mano, eu marquei hoje, eu falei assim, não vai falar. Ninguém vai perguntar sobre isso. Vai me perguntar. Ei, pô, quebrou o celular, calma aí. O celular caiu ali. Falei, ninguém vai perguntar sobre isso. Do que eu acho sobre que ter tirado a baliza. Fiz a prova de semana e perdi por ter parado na parada obrigatória, ocupando 2 vagas. E o avaliador ficou me prendendo. E eu fiquei nervoso e acabei esquecendo a última seta. Isso é ruim, hein? Quando você vai fazer alguma coisa de errado, o examinador vai lá, repreende, começa a falar, aí você perdi. Aí fica nervoso, o sistema todo para de raciocinar e acabou errando por seta, tá? Aí, ó, nosso colega falou que deu para ouvir sim. Então, senhores, eu quero dizer, em questão do fim da baliza, eu vou falar esse assunto aqui e vou finalizar já a live, tá? Então, vamos lá. Para vocês poderem ir para casa, né? Eu estar dentro de casa, estar no caminho do trabalho, estar voltando do trabalho, estar em casa, vocês poderem descansar, tá bom? Então, vamos lá. Falar sobre isso, sobre a baliza. Minha opinião sobre a baliza. Cara, não deveria ter tirado a baliza. Não deveria ter tirado. Eu sempre comentei que os examinadores tinham que ter um percurso não determinado. Tipo assim, ele podia falar assim, vamos se encontrar aqui, vamos me levar até um certo ponto. E a pessoa vê como ele está e fala assim, estaciona aqui entre esses 2 carros. Mas, pelo amor de Deus, não manda estacionar numa vaga bem pequena, né? Numa vaga bem pequena não tem como. E deixar ele estacionar da forma que ele acha que tem que estacionar e não padrãozinho. Para o carro, olha o ponto, vira o volante para a direita. Tipo assim, sabe, robotizado. Eu não gosto desse negócio, tipo, padrãozinho. Criei minha live aqui. Aí faz um roteiro de uma live. Faz um roteiro. Vixe, esse cara me ligando. Não vou atender você agora, não. Vou até colocar aqui, ó. Vou expor esse Gabriel. Daqui a pouco eu falo, Gabriel, tô na live. Gabriel, tô na live. Tô na live, eu botei você aqui na live. Vai todo mundo te ver na live. Põe no YouTube aí que você vai me ver na live. Ó, botei seu telefone. Calma que eu já falo com você. Tô respondendo aqui. Demorou, depois disso. Então, o que acontece? Um dos alunos tá com dúvida ali, ele me ajuda pra caramba no negócio de carro, tá? Um bom funileiro. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. A baliza. A baliza não tinha que sair, tá? Tinha que fazer algum percurso, alguma coisa para o aluno ficar à vontade. Então, como eu estava falando, eu não vou chegar aqui todo gomadinho. Calma aí, deixa eu ler o roteiro, tem que ler o roteiro. Não é com Adno. Não é com Adno, esse negócio assim, tá? Mas poderia ser de uma forma diferente. Então, a baliza em si, porque muitos me procuram exatamente para isso, fazer estacionamento.
Ah, eu sou péssimo em estacionamento, eu não consigo estacionar, eu quero aprender estacionamento. A gente treina estacionamento. Muitos alunos me pedem exatamente isso. Estou treinando no local da prova, tem aluna que chega e fala assim, professor, você pode me ensinar como fazer uma baliza? Eu falo, posso. Então, muita gente pede. E é uma dificuldade que a grande maioria das pessoas tem. Então, senhores, em questão da baliza, na minha opinião, não teria que ter saído, mas ter mudado a forma do aluno estacionar. Deixa ele estacionar. Ah, morreu 3 vezes. Não botou o carro dentro da prova, dentro do percurso. Não, deixa. Você tem 10 minutos para fazer o percurso. Se você gastou seus 10 minutos dentro da baliza, bom, está reprovado. Minha opinião, tá? Possa ser que isso seja bom, talvez não, talvez alguém tenha um ponto de vista melhor que o meu, tá? E fala assim, ah, eu acho que dessa forma não daria certo, não. Então, esse é meu ponto de vista, não quer dizer que eu estou certo, tá? Professor, boa noite. O que você acha? Já falei, fiz a prova semana passada, já vi isso aqui. Boa noite, professor. Fiz a prova essa semana. Passei com 29 acertos. Ah, teve um aluno aqui de Salvador, que nós fizemos aula no começo, na segunda semana de janeiro, fizemos aula e ele, acertou as 29. Fizemos o curso, estudamos, passei para ele, e ele falou, cara, excelente. Se você for estudar pelo do Detran, senhores, toma muito cuidado. Faça bastante, desculpa, faça bastante simulado, tá? Faça bastante simulado. Nossa, deu soluço agora. Faça bastante simulado. Fiz a prova hoje, tiraram a baliza e a rampa. Mas o trajeto foi aleatório. Aí, ó, foi aleatório. Que lugar? Renata, em São Paulo foi aleatório e a pontuação de 3 pontos. Continua. A 3 pontos continua. Reprovação foi bem maior. Reprovação foi bem maior do que no formato anterior. Tá muita gente me ligando e não está indo preparado. Essa aluna mesmo que eu mostrei para os senhores, que passou, eu mostrei para ela o que poderia acontecer. Foram 4 aulas. Fizemos 2 aulas na terça e 2 aulas na quarta. E a prova dela foi hoje, na quinta. Treinamos. Eu treinei várias vezes com ela, e pegando no pé dela, falando assim, você está esquecendo de puxar o freio de mão direito. Você está esquecendo de segurar esse pé na embreagem. Eu batendo na tecla toda vez aquilo, até que ela lembrou quando ela falou e mandou no áudio que vocês ouviram aí, tá? Retirar a baliza e a prancha em Recife também. Em Recife, eu não sei. Alguém de Recife aí sabe dizer se tiraram a baliza e a prancha em Recife? A Renata falou que o trajeto foi aleatório. É isso que os caras vão fazer, senhores, aleatório, tá? São 10 pontos para ser aprovado em São Paulo? Não. Apareceu no começo da live? Não. São Paulo ainda não. Continua 3. Eu acho que eles vão ficar segurando até junho, tá? Vou refazer dia 10 e tomara que eu não caia com aquele avaliador japonês. Oh, Cristiano. Ai, cara, eu vou nem falar sobre isso, eu tô ao vivo. Se tivesse no particular, eu falava, mas tô ao vivo. Senhores, então é em São Paulo. Ou em todos os lugares deve ter um japonês. Deve ter, né? Japonês tem tudo quanto é lugar. Mas eu sei quem é. Se for aqui em São Paulo, eu sei quem é. Senhores, de vez em quando eu passo com meus alunos lá, tá? Eu estava gravando um trecho da minha aula e os caras lá não gostaram, tá? Porque acho que eu estava gravando a aula para poder falar, vídeo. Não, estava gravando para o meu canal. Mas, enfim, acontece, tá? Fiz dia 27 e perdi com 4 pontos. Pô, pode ter certeza, Cristiano, que dessa vez você passa. Sabe por quê? Você já conhece o percurso. E se precisar de ajuda, pode me chamar. Estava aqui em São Paulo, estou na Sabará, né? Antes de eu finalizar a live, quero agradecer a todos, tá? Pelo carinho. Obrigado por estar acompanhando o meu trabalho. Primeira live de 2026. E vocês estão marcados nessa live. Essa live vai ficar marcada para sempre. Vou fazer alguns cortes dessa live. Obrigado mesmo. Os senhores estarem aqui conversando, falando. Não sei como está o áudio, não estou escutando o áudio, estou sem fone, estou sem microfone, estou com o microfone da câmera.
A internet eu não sei, mas o que é importante é que eu consegui responder cada um dos senhores. Eu não preciso falar mais nada. Só na minha alegria, os senhores sabem o quanto que eu estou feliz em saber que os senhores estão curtindo o vídeo, tá dando a opinião dos senhores, tá me ajudando a chegar a alcançar os 100K que eu tanto quero desde o ano passado. Que me acompanha aí, viu lá em 2024, em setembro, quando eu falei assim, eu vou colocar um vídeo, se eu chegar até 10 mil inscritos em dezembro, tinha 2 meses. Cara, eu falei, que loucura que eu fiz. 10 meses, 2 meses, 10 mil inscritos, cara, isso vai ser uma loucura. E não foi. Foi uma loucura que eu fiz, mas foi rapidinho. Antes, eu nem sei que dia foi, mas foi antes do Natal. Foi em dezembro, mas bem antes do final do ano. Já estava com 10 mil, eu falei, pronto, 2025, eu vou trazer vídeo para os senhores, um vídeo aqui, nem que seja um vídeo por semana, nem que eu coloque o vídeo, eu coloquei. Obrigado mesmo, eu quero agradecer você que veio de longe para fazer aula comigo aqui na minha região. Você veio de Cotia, você veio de Carapicuíba, você veio da Moca, você veio da Zona Norte, você veio da Zona Leste. Cara, que prazer imenso. Vai ter live amanhã? Não, Cristiano, não vai ter live. Eu não sei quando que eu vou fazer essa live de novo, mas eu vou me programar legal, trazer mais conteúdo para você para fazer a live de novo. Você que está indo para casa, parou o tempo para poder me ver na live. Você que ia tomar café, deixa eu tomar café. Você que, meu, que loucura é essa daqui, mas que bom, cara. Eu fico muito feliz com isso, tá? Vocês estão me acompanhando. E isso aqui, ó, esse canal foi graças aos senhores. Cada um dos senhores. Tá vendo aqueles comentários, tudo? Graças aos senhores. Muito obrigado mesmo. Essa minha nova jornada de... Desculpa eu estar falando assim, porque minha jornada nova aqui, nessa live. Sempre assisti live de alguém, do meu assunto, de outro assunto. E agora eu estou fazendo isso. Tá bom? Obrigado mesmo. Vou me programar legal. Acompanha aí. Vai acompanhando que eu vou falando os dias. Semana que vem não vai ter live, sabe por quê, senhores? Porque eu vou ter aula das 7 até as 10 da noite, tá? Boa noite. Eu concluí a minha prova de moto. Hoje, graças a Deus, passei. E semana que vem será de carro. Estou mais confiante do que nos primeiros dias. E isso, cada dia você vai ficando melhor. E quero agradecer ao Senhor. Me chamou de Senhor? Só porque eu estou com cabelo branco, né? Olha, cabelo branco. 38 anos, né, senhor? Sou de 87. Senhor, por me ajudar também. Daniel Batista, né? Muito obrigado, fico feliz de saber disso. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, pode mandar mensagem, vai enchendo o saco lá, que eu respondo o senhor. Ok? Senhores, eu passei de 1 hora de live. Eu ia fazer só 1 hora de live. 1h35, comecei às 7h05, eu acho. Então, 1h30 de live. Obrigado. Sinto abraçado por mim essa noite. Obrigado mesmo. Uma live assim, falei, pô, vou fazer uma live hoje, fiz, e estou aqui. Boa noite, professor. Fiz o exame médico e psicológico dia 7, ainda não atualizou no app. Sabe o que pode fazer? Senhores, o sistema está ruim. Está se adaptando, como eu falei no meio da live sobre isso aí, tá? Militar é sempre o senhor. É isso mesmo. Sol Souza. Tchau, tchau. Uma boa noite. Fique com Deus. Senhores, eu não vou deixar de finalizar uma live dessa. Não vou deixar de finalizar uma live dessa ao som da Mariah Carey. Não posso finalizar se não ouvir a Mariah Carey. Meu, eu tenho que ouvir a Mariah. E a Mariah tem que estar presente. E ela tem que finalizar essa aula. Eu vou finalizar com essa música. Cadê a música? Aqui, eu vou finalizar com essa música. Eu sei que a grande maioria gosta dessa música, tá? Eu vou finalizar um pouquinho antes, senão qual é o nome dela? O YouTube derruba a música, né? Que eu estou compartilhando aqui. Então, aqui, ó. Agora. Ixi, vai pular não, meu filho? Bora, meu filho, pula. E comercial. Bora, pula o comercial. Bora, meu filho, pula o comercial. Ih, senhores. Não pulou o comercial, não. Não pulou o comercial.
Não pulou o comercial. Agora eu vou voltar aqui.